Bom, então, retomando, eu estava até adiantado, né, na resolução do exercício, me perdoem quanto a isso. Vou ter de retomar aqui a resolução em função da gravação. Acabei esquecendo de colocar para gravar. Então, vamos lá. Para acessar o Ciclopad, eu vou acessar novamente, no caso. Então, entro aqui no meu arquivos. Eu vou, obviamente, no local onde eu deixei ele salvo. Aí eu desço até, claro, né, onde ele está aqui, por exemplo, na minha pasta. Então, eu geralmente deixo dessa forma, dos 2 cliques, entro numa outra pasta, novo, 2 cliques, eu vou procurar o executável. O executável, esse cara aqui, ó, é esse aqui, ó, tudo bem? CPAD EXE. 2 cliques nele, vou entrar aqui no Cyclopad. Eu vou escolher aqui o OpenCycle, dou um OK novamente, então os componentes estão aqui, por exemplo, para mim. Então, eu tenho, por exemplo, reator, essa divisão aqui no caso, um mixer, enfim, tudo isso para a gente montar uma série de possibilidades, tá? No nosso caso, eu vou trabalhar com o ciclo Rankine ideal e ciclo Rankine real. Então, eu vou selecionar, por exemplo, aqui o heater, que é o aquecedor, e vou dar um clique aqui fora na minha área de trabalho. Beleza. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho, por exemplo, né, no caso, uma caldeira. Tudo bem? Dando sequência, depois da caldeira vem a turbina. Clico aqui na turbina, então a turbina foi selecionada, dou um clique aqui fora, pronto, a turbina foi colocada no local da minha área de trabalho. E da mesma forma se dá com os demais componentes. O trocador de calor é esse aqui, ó, cooler. Então, vou clicar aqui e já adicionei, por exemplo, né, o trocador de calor ou condensador do meu ciclo. E para fechar, a bomba. Então, está aqui, pump, clico aqui fora, pronto. Bom, para que eu respeite os pontos 1, 2, 3 e 4, como a gente havia comentado, o ponto 1 é a entrada da caldeira. Então, para que eu faça a ligação, o meu cursor, por exemplo, que eu estou mexendo aqui agora, ele tem de, por exemplo, se aproximar daquela setinha aqui da bomba, né, no caso, para virar até esse quadradinho. Quando eu clico nesse quadradinho interno dele aqui, está tudo vermelho. Então, eu começo a minha ligação. Essa ligação pode se dar em qualquer lugar aqui, tá? Onde eu quero? Justamente a entrada da caldeira. Então, esse ponto, por exemplo, passou a ser o ponto S1 para mim, ou o ponto 1 propriamente dito, tá? E eu vou dar sequência de uma forma ordenada, né? Então, S1, S2, S3, S4, de acordo com aquilo que eu trabalhamos, claro, né? A resolução dos exercícios. O S2 é a saída da caldeira, entrada na turbina. S2. O S3, saída da turbina, entrada no condensador. Aqui o S3 é real. E o S4 para a gente fechar o ciclo. Quando eu fecho o ciclo, olha o que ele faz. Tudo bem? Ele fala para mim, quer analisar agora? Quero. Então vamos analisar. Vou analisar esse cara. Tá bom? Então, eu posso abrir aqui, no caso, todos os S's agora. Tudo bem? Então, eu vou ter, por exemplo, o S1, no caso, vou deixar na sequência. S1, S4 vou deixar aqui para cá. S2 eu clico nele desta forma, clico, já aparece, por exemplo, ele aqui. Tudo bem? E o S3 que faltou, né? Então, S1, S2, S3 e S4. Feito todos os pontos relacionados. Bom, primeiro de tudo, eu vou começar pelo S2. Então, tá aqui, ó, S2, tá? Que substância eu vou trabalhar? Vou ter de selecionar. Selecionar a substância, primeira linha, né? Select a substance for. Então, o que eu vou selecionar? Água, tudo bem? Então, selecionei a água aqui, maravilha. Bom, que exercício estamos trabalhando? Então, vou voltar um pouco aqui, só para a gente ter noções do que estamos trabalhando. Então, é esse exercício aqui, né? Esse terceiro, tudo bem? Então, o que eu tenho
na entrada, né, ó, que entra na turbina, 10 megapascal e 500 graus Celsius. Então, vou aqui, no caso, clico em temperatura e vou assumir um valor. Terceira linha, assumir valor. Que valor é esse? 500 graus Celsius. Ok. Muito bem. E se eu errar, colocar alguma coisa errada aqui? Cara, assim, na boa, se errar e não tiver como retomar, se retratar, no caso, eu faria tudo de novo, tá? Porque são programas, por exemplo, que a gente geralmente tem que pagar por eles, né? Eles não dão muito recurso para a gente estar mexendo, retomando dados, valores, enfim. Alguma coisa dá para a gente fazer, tá? Mas tem os seus probleminhas aí. Eu estou explorando também ele, né? Então não é uma coisa tão simples, tão trivial, tá? Então, 500 graus Celsius, né? Como falei, em termos de temperatura, então só tomar um certo cuidado para colocar os valores corretos, tá? 10 megapascal, então vamos lá. E no caso, pressão, vou assumir um valor, terceira linha novamente, clico nela. Então, ela está em quilopascal. Então, como é mega, é 10.000. E muito cuidado também, porque aqui não é vírgula. Vírgula aqui é ponto, tá? Então, muito cuidado. Tudo bem? Entropia 3374, a gente comparar aqui, ó, o nosso também deu 3374, se vocês não se recordam, né? Aqui, ó, 3374. Então, ok, a princípio, tudo certo. Bom, só para a gente ter uma ideia, olha os dados que ele nos deu, né? Então, aumentei um pouco mais aqui a área de abrangência. O ponto 3, no caso, ele é assim trabalhado agora, tá? Aqui. Tá. O ponto 3 tem que trabalhar com aquele esquema lá que a gente comentou, né, no caso. Um pouquinho. Bom, o que eu sei? Eu sei da pressão. A pressão, eu assumo um valor. Que valor é esse? 10 por Pascal. Né? Ok. Ajudou muito? Não, não ajudou muito, não. Né? O que eu sei também é que a entropia é igual. Então, vou ter de assumir um valor para a entropia. Certo? Então, terceira linha novamente, assumo um valor. Que valor é esse? É justamente o valor que eu obtive, por exemplo, né, do S anterior, da entropia anterior. Então, é 6 ponto, muito cuidado, 6, tá ok? 6,60 kJ/Kelvin. Então, está justamente aqui, ó, colocado dessa forma, ó, né? Repetindo justamente o ponto anterior. Dou um ok e olha lá o que aconteceu. Ele me dá todas as informações correspondentes. Ok? Muito bem. Ponto 4. O ponto 4 está... Opa! Ah, eu baixei o vídeo. Eu estava baixando o vídeo aqui para ver se estava tudo ok. Bom, o ponto 4, né, no caso, é, é a relação, né, de fase. Então, eu vou ter que mexer aqui, ó, nessa segunda linha, fase, eu tenho que selecionar uma fase. A fase, ela não é líquida, tá? Eu vou colocar como saturada. E aí, a qualidade tem que ter valor. E qualidade é, se é líquido saturado, o valor é zero. Então, dou um ok. Eu vou ter, por exemplo, como primeiro ponto, no caso, justamente essa fase, certo? E aí, o segundo ponto é da pressão. Então, terceira linha aqui, assumir um valor. O valor é de 10 kPa. Então, dou um ok. Maravilha. Tem todos os dados relacionados aí. Tá bom? Muito bem. Então, aqui já temos, por exemplo, quase que tudo encaminhado. O que está faltando, basicamente, aqui é justamente a informação relacionada ao ponto 1, para variar, né? Então, o ponto 1, o que eu tenho de informações relacionadas a ele, né? Eu tenho que a pressão é conhecida, e ela vale 10.000, né? 10.000. Então, eu não coloco vírgula aqui, eu só coloco 10.000 e ele que se vire em colocar vírgula depois, ó, tá vendo? Ele vai colocar depois, automaticamente. Então, a gente tem que tomar certos cuidados, porque ponto é vírgula e vírgula é ponto aqui, mas cuidado, tá? Então, não vamos
Só lembrar que se é vírgula, aqui no caso ele tem que aceitar como ponto, tá? Você tem que colocar como ponto, enfim. Então, eu coloquei como pressão conhecida. E qual outro ponto conhecido? É a entropia. Mas que valor que eu vou assumir aqui para a entropia? É o valor anterior, 0,6493. Então, eu faço. Eu escrevo 0,6493 e dou um OK. E está aí os meus resultados correspondentes. Tudo bem? Bom, então, isto, no caso, são justamente os valores que temos, né, relacionados aí aos pontos em questão. O que farei? Eu vou dar um print na tela, vou dar um print, eu vou dar uma copiada nesses dados aqui, ó, só para a gente fazer uns cálculos, para a gente ter uma ideia de como é que se deu aqui o processo. Vou precisar desses cálculos depois, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, o que farei? Eu vou justamente colar as informações correspondentes aos dados em questão. Tudo bem? Eu vou dar uma fechadinha aqui. Né? Então, o que é isso? Então, esses são os dados da Ciclopédia. Vou até escrever aqui, inclusive, ó, dados do programa, né, no caso, Ciclopédia. Ele que me passou, digamos assim, em função do que eu fiz, né, em termos de informação de dados. Bom, eu vou fazer calcular o trabalho da turbina. O trabalho da turbina, ela é a entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 3. Entalpia do ponto 2 é esse aqui, ó. Ponto 2 é esse, tá? Vale 3,374. Ponto 3, que é a saída, é esse aqui, ó. Ponto 3. 20, 90. 20, 90. Então, o trabalho da turbina aqui valerá, fazer um cálculo aqui, 374 menos 20,90, 1.284. 1.284. Do joule por da bomba, ela é a entalpia do ponto 4 menos a entalpia do ponto 1. Ponto 1, ponto 4 é isso aqui, ó, que é 191,918 menos ponto 1 é esse cara aqui, ó, 201,9. Portanto, trabalho da bomba é um valor negativo e vale 191,8 menos 201,9 menos 10,1. E para fecharmos, eu terei, por exemplo, né, no caso, a caldeira, pH igual a saída, H2, menos entrada, H1. H2, 3,374, H1, 101,9, portanto, H igual a 3,374 menos 101,9. 3, 1, 7, 2,1. Joule. Tudo bem? Muito bem. Bom, o que ocorre agora? Eu tenho esses dados. Tudo bem? Eu posso, por exemplo, o porquê desse ciclo, né? Eu posso clicar aqui em ciclo, lá em cima, eu tenho várias ferramentas, dentre elas ciclo. Aí eu posso verificar aqui o diagrama, ciclo TS Diagram. Clico nele. Olha lá que bonitinho que ficou, né? Então, eu já tenho mais ou menos a configuração dele aqui, um exemplo. Beleza.
O que me interessa é justamente esse cara aqui, ó, ciclo e propriedades, ó, cycle properties. E eu tenho uma série de informações. Bom, o que eu tenho aqui, por exemplo, que eu vou dar uma explorada com vocês agora, é o seguinte, só deixa eu ver aqui agora, como é que eu posso fazer isso? Bom, aqui ó, tem o Net Power. Ah, lembrei. Aqui, na primeira linha, eu tenho Make Assumption. Eu tenho que escolher que ciclo é, tá? O ciclo é um ciclo é um ciclo motor, tudo bem? É o, quer ver? Um, dois, três, quatro, o quinto, a quinta linha aqui no caso, tudo bem? Ciclo é um heat engine. Clico nele, tudo bem? Cliquei nele. O ciclo Carnot, ele não é o ciclo que nos interessa, tudo bem? O que nos interessa é justamente esse ciclo aqui, esse eta thermal, tudo bem? Muito bem. Conhece ainda valores correspondentes? Não, não conheço. Por quê? Porque eu não tenho a vazão máxima do processo. Se eu não tenho a vazão máxima do processo, em termos, fiquei na mão aqui um pouco, né? Então, eu vou tentar colocar o valor aqui, ó, do net power. O que é o net power? Net power é a diferença da potência de entrada com a potência de saída. Eu tenho esse valor. E ele vale, só retomando aqui, ó, ele vale esse aqui, ó, 210 megawatts. Deixa eu ver se eu fiz certo. 210 megawatts. 210 megawatts aqui, né, no caso, é 210 mil. 210 mil quilowatts. Então, ok. Ó, tá vendo? 210 mil quilowatts. Só que eu não tenho, por exemplo, nenhuma outra informação a mais. Então, por isso que a gente fica meio que vendido aqui em termos de informações, vamos dizer assim, relacionadas à eficiência ainda do processo. Eu tenho que informar, pelo menos, quanto vale, acredito eu, né, a vazão mágica aqui do processo. Então, onde eu quero chegar, ele é meio que limitado, tá? Eu posso, posteriormente, mudar algumas informações aqui, um exemplo, mas eu fico muito preso, ó, claro, né, ao sistema em questão. Onde eu quero chegar com tudo isso é que, né, no caso, eu tenho algumas vantagens em termos de construção, né, de ciclos do gênero, mas também um pouco limitado em termos de acesso aos dados aqui em questão, tá bom? Enfim, então, só para a gente, em termos, né, finalizar aqui o processo, eu vou colocar a vazão master, né, correspondente, para que a gente tenha essa vazão master correspondente. Eu vou ter de calculá-la aqui, né, no caso. Então, vamos lá. Então, aqui a vazão máster, nada mais é do que, como a gente já viu anteriormente, a vazão máster é a potência líquida dividido pela relação. Trabalho da turbina menos trabalho da bomba. Então, aqui vai ficar 210 mil, que eu coloquei inclusive lá no programa, né? Eu vou dividir pela relação. 12,84 menos 10,1. 10,1. Então, a vazão máxima aqui valerá, vamos ver, 110 mil, 1, 2, 3, dividido por 12,84 menos 10, 164,85. 164,85 quilos por segundo. Deixa eu ver quanto deu aqui. 164,72. O nosso deu 164,85. Tudo bem? Então, está em termos dentro ali da margem de erro, a princípio, admitida. 16485, então vamos lá. Eu entro aqui, ó, fazer um máximo, assumir valor, quilos por segundo, tá vendo? 164,85. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é. Ó, mesmo assim, ó, não deu para calcular o rendimento, tá vendo? Por que não calculou o rendimento? Porque eu preciso colocar mais informações.
Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho de alimentar muito mais esse processo, bem? Que vantagem esse cara tem, então, no caso? É assim, como falei, dá para a gente, em termos uma vez montado, mudar alguns parâmetros. Mas, de novo, não faz milagre, tá bom? Então, mesmo assim, por mais que tenhamos esse acesso, a gente vai ter de, em termos, calcular certas informações, no caso. Como, por exemplo, ó, só para vocês terem ideia, tá? Eu vou fornecer esse calor aqui, ó, no caso, da forma como ele aceita, tá? Como o programa aceita, que é dessa forma aqui, ó. A taxa de calor, né, fornecida é a vazão máfica, encontrada inclusive acima vezes o calor fornecido aqui por energia por massa. Então vai ser 164,85, perdão, vezes 31,72,1. Portanto, a minha taxa de calor fornecida valerá, vamos ver, 317, 2,1 vezes 164,85. 522, 920, aproximadamente 7, aproximadamente quilowatts, tá? Isso que eu calculei resultou em quilowatt. Muito bem. Vou pegar esse valor, vou substituir lá no cálculo. 522920. Aqui, ó. Calor de entrada. Vou assinar o valor. 522920,7. Ponto 7. 522920,7. Ok. E aí sim, ele calcula para mim agora a eficiência. Tudo bem? A eficiência só é calculada dessa forma, 40,16%, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, 40,2 aproximadamente foi aquilo que deu para a gente, né, no caso, em termos de resposta. Tudo bem? Eu vou salvar esse programinha aqui, ó, save as, salvar como. Eu vou deixar como design aqui, ó, eu não sei se tem muita possibilidade aí de salvarmos, salvarmos com um outro nome, no caso, um exemplo. Se vocês conseguirem, depois vocês me dão um alô, eu vou salvar aqui e disponibilizar para vocês. Espero que ele abra, tá? Tudo bem? Bom, então, terminamos aqui, por exemplo, um processo. Feito. Então, a primeira lista de exercícios, a princípio, foi resolvida. Ó, 40,2, só para a gente fechar aqui, né? O questionamento. Foi resolvida aqui usando esses recursos, tabela e os dois programas vistos agora de uma forma um pouquinho mais, vamos colocar assim, né? Aprofundada, tá bom? Bom, e aí, vou deixar salvo a resolução do exercício. Vamos deixar, continuar aqui. Vou salvar uma resolução de exercícios mesmo, que é onde agora? Download, download. E eu vou dar sequência, então, à parte 2, que é o ciclo agora, deixa até assim, ó. Colocar ideal só, ideal, né, no caso. E agora, a parte 2, como for você, vou ver, real, tá? Real. Beleza? Então, a parte relacionada à parte real, eu vou entrar na segunda lista agora. Então, aqui eu descarto. Fecha essa guia aqui. Fecha essa foto. Vou fechar essa também, porque eu não vou mais usá-la. Beleza?
Eu vou partir para a segunda lista de exercícios. Então, esse aqui também eu já... eu vou deixar à disposição para vocês, tá disponível para vocês só tabela, só por uma questão de conhecimento claro. E aí, vamos para essa segunda lista de exercícios. Espero que dê tempo de a gente resolver até o horário estipulado. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, por exemplo, outros 3 exercícios. Vou dar um print na tela, da mesma forma, vou cortar e colar lá na nossa pastinha, na nosso slide. Vou cortar aqui, Ctrl V. Então, eu tenho esse primeiro exercício aqui para trabalhar. Muito bem. Vou começar pelo CAT, tá? Então, claro, fica a critério de vocês depois usarem o programa que vocês acharem melhor, mas como eu falei, usem pelo menos os dois aí como treinamento, pelo menos, tá? Tem vantagem, vocês vão ver que tem vantagem. Então tá lá, né? Esse exercício em questão. Esse primeiro da parte relacionada ao ciclo Rankine real. Então nós temos o seguinte, determine a eficiência entrópica de uma turbina que opera com vapor d'água a 500 graus Celsius e 1000 kPa, ou seja, 1 mega, né? Em regime permanente, expande a 10 kPa. Beleza. Então, eu vou agora começar a pontuar, né, os meus estados. Então, ponto 1 é ótimo. Ponto 2. Lembrando que o ponto 2 é a entrada da turbina, tá? Então, ponto 2. Vou fazer o desenho aqui. Então, tem o ponto 2 aqui. Ponto 3. Ponto 1. Ponto 4, ponto 1. Tá? 2, 3, 4, 1. Beleza? Desenhando, seria isso aqui, né? Bomba, caldeira, turbina, trocador de calor. Beleza? Então, ponto 3, ponto 2, ponto 1, ponto 4. Feito? No ciclo, eu vou usar isso ainda, tá? S2 igual a S3. E vou usar também S4 igual a S1. Eu ainda vou usar, tá? Só para vocês ficarem atentos, porque ainda é nossa referência. Isso. Bom, do ponto 2, então, eu tenho, ó, turbina, né? Eu vou ter temperatura do ponto 2 de 500 graus Celsius e pressão, como comentamos, de 1 megapascal. 1 megapascal. Que é 1000 pascal, né? 1000 kilopascal é 1 megapascal. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui, a entropia do ponto 2. Muito bem. Ponto 3. Ponto 3 eu vou ter, por exemplo, a pressão, que ele falou que expande até, né, 10 kilopascal, então 10 kilopascal. E a entropia do ponto 2 igual à entropia do ponto 3. Vocês estão percebendo que o que eu estou fazendo é a mesma coisa que da vez passada? O que ocorre? Ocorre que os pontos encontrados posteriormente, por exemplo, o 3 e o 1, eles não serão mais pontos, no caso, que a gente vai adotar para cálculo, tá? Então, a gente costuma colocar como pontos S, que são os pontos onde seriam, né, os dados ideais, tudo bem? Os valores ideais. Então, vou deixar até como S aqui, ó, esse 3, tá? E o 4 da mesma forma, e o 1 da mesma forma, eu farei. Então, o ponto 4
é a relação de pressão 3 igual a pressão 4 e o título vale zero. Então, aqui no caso, eu obterei a entropia do ponto 4. Isso aqui, beleza. O problema é o ponto 1. Então, o ponto 1, eu terei que a pressão de 1 é igual à pressão de 2 e a entropia de 1 é igual à entropia de 4. Aqui, a entropia desse ponto 1 é a entropia 1S, tá? Depois a gente vai ver. Inclusive, eu deixei até na, na lista as equações que a gente vai ter de usar para achar os valores reais, tá bom? Beleza. Então, eu vou no CAT, não precisa de informação, vou lá no CAT, e vou fazer aquele bem bolado lá que a gente fez, né? Então, primeiro eu vou sair daqui, e vou entrar novamente, para eu começar do zero, digamos. Bem? Então, da mesma forma, farei nos outros exercícios. Bom, então o que eu tenho? Ponto 1, 500 e 1000, né? Quilopascal. Então, eu vou aqui no CAT. Ponto 2, melhor dizendo, né? 500 graus Celsius. E o mega, 1000 quilopascal, é 1 mega. Então, dou um OK, beleza. Obtive aí o valor correspondente à entalpia do ponto 1. Ponto 2, entropia igual, pressão muda. Muda para quanto? Para 10 quilopascal, 0,01 megapascal. Então, eu corrigi ele, né? Ok, achei a entalpia aqui, ó, do ponto 3. Dando sequência, ponto 4 agora. Eu tenho a qualidade como zero e a pressão mantida a mesma, né? Então, líquido saturado, ok, está aqui inclusive líquido saturado. E para que eu feche o dado em questão, a entropia é igual, porém a pressão muda, volta a ser 1 megapascal. Então, a entropia é mantida constante. Tudo bem? Então tá aí, ó. Eu fiz aqui, né, o procedimento que fizemos anteriormente. Vou, no caso, copiar essas informações aqui. E vou jogar aqui, claro, né? Vou ver nossos dados aqui, tá bom? Para variar o ponto 1 sempre é sacrificado, né, na brincadeira, mas vou deixar. Esqueci esse detalhe. Bom, então, nesse caso eu tenho H2, ele vale 34,78, obtido, né? Quilojoule quilo. Lembrando que eu usei informações de pressão e temperatura, linha 1, ponto então 2, 3.4.1. Na segunda situação, eu mantive a entropia é a mesma, no caso, porém, a pressão mudou. Na situação 4, a pressão manteve-se a mesma, o título passou a ser zero porque é líquido saturado. E aí, na última situação, eu mantive a entropia e no caso, a pressão passou a ser 1 mega novamente. Tudo bem? Então, pressão igual a pressão 2, enfim. Bom, então, os valores aqui obtidos foram, né, como falamos, dando sequência aqui, 2461, 2461, quilojoule quilo. Lembrando que isso aqui ainda é ideal, não é o real. O 4191,8 e o 1 com um S, né, no caso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar para... Ah, não vai dar. Deixa quieto.
Esse é o 1, tá? Esse é o H1. Ele vai valer aqui nesse meu cálculo 192, esse meu dado obtido 192,8. Muito bem. Bom, o que são esses dados? São os que a gente extraiu da tabela, tá? Como se fosse uma tabela como a gente fez lá anteriormente, né? Tá. São os reais? Não, como a gente falou, porque a gente tem que levar em consideração os reais. Os reais, eles têm que ser considerados dessa forma agora, ó, por cálculo. Eu vou pegar na tabela justamente as equações. Só para a gente, eu sei quais são, né, mais ou menos, só para a gente tê-las como referência, tá? Então, essas daqui, ó. Então, eu vou jogar aqui na nossa apresentação, só para a gente lembrar que elas têm de ser respeitadas agora, tá bom? Então, ó, eu vou querer agora calcular o ponto 3 real. Então, a entalpia do ponto 3 real. Então, a entalpia do ponto 3 real é essa aqui, ó. Eu tenho que corrigir aqui. Aqui é 2, 2. Foi até bom ver isso aqui, ó. 3, 3, tá? Aqui o B é 4, 1, 4, 1, 4, 1. Tudo bem? Às vezes é bom acontecer isso, para a gente ter noção. Bom, então, do ponto 3, como a gente comentou, eu vou ter assim, ó, rendimento, rendimento da turbina. Ela é o... Ela é, ela é o... Só deixa eu ver. O real pelo ideal, tá? Essa é da turbina. Então, aqui, eu terei H2 menos H3 real por H2 menos H3 ideal, que eu chamei de S, né? Então, o que eu preciso calcular é justamente o H3 real, tá? Então, eu vou rearranjar a equação, vai ficar assim, ó, H2 menos rendimento térmico, rendimento, eficiência da turbina, H2 menos H3 ideal, tá bom? Então, H3 real nada mais é do que H2, que vale 3,478, 3, 4, 7, 8 menos a eficiência da turbina, que é de... Nananana. Ah, aqui é só para calcular a eficiência central da turbina. Não é melhor ainda. Melhor ainda. Então, aqui ficou mais fácil. Ixi, não precisa nem ir muito além disso. Tá? Mas foi bom porque eu coloquei essa equação, esse cálculo aqui, ó, e ele não estava nas unidades corretas como a gente costuma fazer, tá? Me perdoe contar isso, tá? Enfim, da forma como eu vim usando aqui, né? Não que não possa ser compreendido, tá? Então aqui eu vou mais simples até, né, a informação. Eu acredito até que a gente já tenha calculado esse exercício, resolvido esse exercício, mas foi até bom, porque assim eu já ajusto aqui com vocês. Deixa eu ver, então, ciência da turbina. Tá. Então, aqui, por exemplo, só a gente fechar no seguinte cálculo, né? Então, a eficiência da turbina, como a gente viu aqui, ó, caso eu vou reescrever essa equação aqui, então é entrada menos saída real por entrada menos saída ideal. Bom, a turbina ideal, que é justamente esse valor aqui, ó, nada mais é do que os valores encontrados. 3,478, então é 3,478 menos 24,61.
2461. Portanto, o valor da turbina ideal valerá. E aí é só substituir os valores. Trouxe, então, aplicado esse primeiro exercício. 3478 menos 2461. 10, 17. 10, 17. Kilojoules. Tudo bem? Aí, substituindo a equação aqui, ó, eu terei o valor real, 1.700. Ah, e tem a evasão máxima. Peraí, tem a evasão máxima também. A evasão máxima é de 1,8 kg por segundo. Então, antes de entrarmos nesse mérito, esse detalhe. Eu posso calcular, né, no caso, a potência ideal da turbina, tá? Deixa eu fazer aqui. Ah, não tive. Como eu faço agora? Tem que pagar tudo, será? Tá. Então, eu vou, só para não bagunçar aqui o coreto, fazer assim, ó. Então, aqui, ó, a potência da turbina real, que foi dada pela potência da turbina ideal. Nada mais é do que manter esse 1.700 em cima e dividir por esse valor 10, 17, só que vezes 1,8, tá? É basicamente isso. Então, só porque não tenha nenhum tipo de problema, a gente calcular dessa forma. Então, vai ficar, né? 1.700 dividido por 1,8 vezes 10, 17, um valor de 0,92927 aproximadamente. Ou 92,9%. Tudo bem? 92,8, 92,9 no nosso caso. Certo? Bom, como a gente viu aqui, o CAT já resolveu, tá, o problema. Havia a possibilidade, a necessidade de usar o Ciclopad. O Ciclopad, ele só seria, em termos usado, a partir do momento que eu montar todo o ciclo, um exemplo. Então, em situações onde eu vou ter a possibilidade de usar um CAT da vida, como a gente calculou aqui agora, vai ficar mais fácil, né, obviamente, e não ter necessidade de montar todo aquele esquema lá primeiro, para depois, no caso, né, resolvermos o exercício. Um exemplo, porque o ciclopédia só funciona com o ciclo fechado, vocês viram aqui. Um exemplo, tá? Tudo bem? Então, aí cabe a escolha, né, do programa em questão para usarem, para a gente ter a resposta mais coerente possível. Deixa eu ver aqui, se você está perguntando, aqui também, da mesma forma. Ah, só o último que eu acho que vai precisar do ciclopédio, viu, gente? Esse segundo também dá para a gente calcular via CAT só, tudo bem? Vamos lá. Como aula de exercícios hoje, então, eu achei que eu fosse trabalhar mais com ciclopédia também, mas enfim, né? Foi até bom ter feito aquele exercício anterior, então. Bom, então, esse segundo exercício, vamos comprovar aqui, caso, também da mesma forma, eu vou usar só o programa CAT, tá? E o que eu tenho, por exemplo, são as seguintes informações, ó. O vapor de água entra na turbina adiabática a 8 megapascal e 500 graus Celsius. Esse é um valor, no caso, real, tá? Esse é um valor real. Tudo bem? Ele vai sair a 30 kilopascal. Bom, primeiro, o que eu farei? Eu vou pegar, por exemplo, a parte ideal e depois eu calculo a real. Tudo bem? Então, primeiro, eu vou fazer o procedimento da parte ideal, para depois eu fazer o cálculo da real. Bom, então como é que vai ser o procedimento? Eu tenho
aqui o programa, eu vou de novo, né? Acessá-lo novamente para começar do zero, tudo bem? E aí, eu vou ter essa informação a ser alimentada. 8 megapascal e 500 graus Celsius. Aí eu que estou fazendo confusão. Opa, esse aqui é o ponto de entrada mesmo. E aí a saída é 30 kilopascal. Feito. Eficiência foi dada, joia. Então eu vou ter que calcular o real. Tá bom. Então, desculpa. Tá correto isso, eu já estou ficando cansado. Então aqui 8 megapascal e 500 graus Celsius, no caso, é a entrada normal. É o ponto 2. O 3S vai sair daquela forma, 30 kilopascal e entropia igual, né? Vai sair o valor ideal. O real vai ser encontrado usando, né, no caso, a eficiência da turbina. A partir do real, eu calculo a potência dela. Então, tranquilo quanto a isso, acredito eu, tá? Traduzindo, como é que será aí a nossa resolução, tá? Então, eu vou lá no CAT, como falamos, né, no caso, eu vou entrar com o primeiro dado, que é a entrada da turbina, que é normal, né? Pressão e temperatura. Então, pressão essa de 8 megapascal e temperatura de 500 graus Celsius. Aqui, ó, 8 megapascal, 500 graus Celsius. Obtive o valor correspondente aí ao ponto em questão. 8 mega, 500 graus Celsius. 8 mega, 500 graus Celsius. Saída, 30 kilopascal. Então, eu vou aqui no ponto 2, no ponto 3, no caso, saída. Pressão e entropia. A entropia é igual, pressão muda. A pressão muda para 0,03 mega, ou seja, 30 kilopascal. Tudo bem? Tá aqui, ó, 30 kilopascal. Com base nisso, eu tenho, no caso, os valores correspondentes aos pontos de entrada e saída da turbina. Vou dar um print na tela, vou copiar aquilo que me interessa e vou, obviamente, jogar aqui a informação, né, para eu usar. Tudo bem? Então, ficou bem fácil, no caso, agora o trabalho, né? Então, eu tenho, no caso, a equação correspondente aí à eficiência isentrópica da turbina. Eu vou ter, por exemplo, né, o trabalho da turbina real que eu quero encontrar, dividido pelo trabalho da turbina ideal, que é quem? Entalpia do ponto 2 menos entalpia do ponto 3, né, no caso que a gente costuma chamar de ideal. Portanto, o trabalho da turbina real será eficiência isentrópica da turbina, né, vezes a diferença de entalpias. Entalpias estas encontradas aqui por nós, né? 2 menos 3S. Então, aqui, ó, substituindo valores, eu tenho 90% de eficiência isentrópica, a entropia de entrada, 3.398, saída, 2268. Então, o trabalho da turbina real, o trabalho por energia, por massa, né? Energia por massa, vai ser B. Tá. 3.398 menos 2268 vezes 0,9. Então, é 1017. Esse é o trabalho real, tá? Então, olha aqui. Muito bem. A potência real da turbina nada mais é do que a vazão máxima dada 3 kg 3 kg por segundo, vezes o trabalho da turbina real. Então, aqui é 3 vezes 1017. Portanto, a potência real da turbina
Não precisa nem falar que é real, é a potência, né, no caso da turbina, propriamente, é de 3.051. 3.051 kW. Tudo bem? Fechou. Matamos o problema aqui. Temperatura, temperatura. Essa aqui, ó. Certo? 69,1. Tudo bem? Então tá aí. Fechamos aí o segundo problema, não havendo a necessidade de calcularmos, por exemplo, né? Usarmos, por exemplo, o ciclopédia. Feito. Agora, o terceiro sim. O terceiro a gente vai usar o ciclopédia. Para fazer um comparativo. Então, para que, no caso, né, fechemos aí a aula de hoje. Então, clique na tela. Vou copiar esse camarada aqui, ó. Agora sim, o trabalho que eu fiz nessa resolução aqui, ó, pegando todos os pontos, foi até bom, porque assim dá para a gente ter noções de como foi feita, né, no caso, a coleta de dados, por exemplo. Eu vou fazer isso agora de uma forma mais efetiva aqui, claro. Tudo bem? Vocês vão ver, por exemplo, deixa eu... Tá. Vocês vão ver, por exemplo, o trabalho que se tem para usar, né, usando, né, o CAT, tanto quanto o Ciclopédia. Fechou? E aí a gente finaliza por hoje. Vamos lá, então. Primeiro, vou partir do Ciclopédia. Ciclopédia, desculpa, para o CAT, né? É o mais comum que a gente costuma usar, tá, no caso, para obter dados. O Ciclopédia é uma coisa mais elaborada, como a gente viu, né, no caso. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um ciclo real, porque eu sei do ciclo real, porque ele dá a eficiência da turbina. Então, eu só vou destacar aqui para vocês que a eficiência da turbina é dada. Se a eficiência da turbina é dada, aqui a eficiência isentrópica, né? Aqui no caso é um ciclo real. Por mais que ele diga que, né, o trabalho da bomba é ideal, tá? Tudo bem? Se ele deu pelo menos uma aqui, ó, eu tenho que levar em consideração como ciclo real, tá bom? Muito bem. Bom, então comecemos, como falei, pelo CAT. Então, pelo CAT, eu vou ter as informações, no caso, que eu vou primeiro deixar à disposição. Vamos usar por partes aqui, né? Vou conversando com vocês, a gente vai relacionando aí os pontos. Então, da mesma forma, né, como eu falei, eu vou começar do zero CAT. Abrir aqui, beleza? Vamos lá, passo a passo. Ponto 1. Desculpa, ponto 2, relacionado aí à entrada da turbina. Então, vou pegar aqui o ponto em questão e vou relacionar aqui, ó. Ciclo de potência a vapor atinge pressão máxima D. Então, eu tenho pressão. E a temperatura também da mesma forma. Se a caldeira superaquece o vapor a 800, então, a temperatura aqui é de 800. E a pressão correspondente, 3 megapascal. Então, ponto 2, entrada da turbina, é esse aqui. Então, ok. Feito. Já tenho uma informação aqui relacionada a ponto 2. Tudo bem? Beleza. Dando sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular de uma forma ideal. Todos os dados aqui, no caso, assim como eu fiz anteriormente, eu considero as formas ideais, tá bom? Só que eu preciso de uma informação aqui, e é justamente, né, essa pressão aqui, ó, essa temperatura aqui, ó. 45 graus na saída do condensador, no caso, é justamente o que sai na turbina também, tá? Então, a informação do ponto 2 é temperatura conhecida e entropia. A entropia, ela é ideal, ou seja, repete a anterior, porém a temperatura muda. A temperatura vai para 45 graus. Então, mudando para 45 graus, eu vou ter, por exemplo, o ponto 3 aqui, ó, obtido, tá? Aí, dando sequência, eu tenho a temperatura mantida a mesma,
Porém, agora eu sei que a entrada da bomba, a qualidade, né, no caso é líquido saturado, portanto, qualidade é zero. Ou seja, título igual a zero. Ou seja, eu não tenho vapor no processo. Então, ok, fechei, obtive a entropia correspondente. E para fechar, eu vou ter, né, no caso, a pressão e a entropia conhecidas. Então, a pressão, no caso, ela vale 3 mega, está aqui, ó, 3 mega, e a entropia ela é a mesma do ponto anterior. Então, a entropia é a mesma do ponto anterior, no caso, de 4 para 1, ó, e de 2 para 3 da mesma forma. Então, esses dados aqui, ó, que a gente obteve, são justamente relacionados ao ciclo ideal. Por isso que eu coloquei uma lista de exercícios relacionados ao ciclo ideal para vocês. Tá? Tá bom? Então, copiei, colei aqui, vou colocar aqui, vou ver, com todos os pontos aqui conhecidos. Agora eu vou calcular direto. Não vou nem precisar fazer esses cálculos correspondentes aí a quem é quem, né? Ponto 1, ponto 2 e coisa do gênero. Já sei quem é quem por essa etapa aqui, ó. Esse é o ponto 2, 3, 4, 3. Eu preciso calcular a entropia correta agora do ponto 3. Não é essa. Essa aqui é a ideal. Bem, eu quero a real. Então, a real é assim calculada. Energia entrópica da turbina, eu vou ter 2 menos 3 real por 2 menos 3 ideal. Então, o H3 real, perdão, será H2 menos energia entrópica da turbina, H2 menos H3 ideal. Tudo bem? Então, H3 real será H2 41, 46, 41, 46, menos eficiência da turbina, 0,85. 41, 46, menos. Aí o valor correspondente ao ponto 3 ideal, 25, 26. Então, H3 real vale 41, 46 menos 85 vezes 41, 46 menos 25, 26. 2,769 kJ. Então, o trabalho da turbina real é o valor de 41, 46, menos esse valor encontrado, 27,69. Portanto, o trabalho real da turbina é D, né, no caso, esse é o real, tá? O asterisco aqui é o real. É esse, né? 1.377, 13, 7, 7 kJ quilo. Bom, aqui fechamos os cálculos, trabalho da bomba, né? Já que falou que é ideal aqui no caso, será 191, desculpa, 188,4 menos 191,4. Então, o trabalho da bomba aqui no caso valerá 188, né? Menos 3 kJ quilo. E aí, da caldeira, é o valor de 41, 46, 41, 46 menos 191,4. Então, tem aqui o calor da turbina, da caldeira, será 46 menos 4, 3,954,6 kJ.
eficiência térmica, trabalho da turbina real, menos o módulo de trabalho da bomba, dividido pelo calor fornecido pela caldeira. Então, aqui eu tenho 13,77 menos 3, dividido por 39,54,6. Então, a eficiência térmica do ciclo valerá 13,77 menos 3, dividido por 39,54,6, 0,34, 7 ou 34,7%. Bem? Bom, e se eu fizesse usando o Ciclopad, como seria? Usando o Ciclopad, vou aqui o Ciclopad, deixa eu ver se eu consigo já mexer aqui. Ó. Então, no lugar da... Aqui, ó. A pressão é de 3 megapascal. Eu consigo mexer aqui, ó. Então, aqui, ó, S2, né? 3 megapascal. Ó, retract de value. Perdão. Então, eu vou retratar o valor. Aqui também. Vou retratar o valor. Então, mudei tudo aqui, ó. Então, o valor que eu vou entrar aqui agora é de, no caso agora, 3.000. 3.000, 3 megapascal. 1, 2, 3. Ok. 3 megapascal. Opa, opa, opa. Ó, 3 megapascal. Temperatura, 800 graus Celsius. Então, vamos lá. Temperatura, assume um valor, 800 graus Celsius. Ok. Joia. Maravilha. Estamos caminhando, né? Aí, dando sequência, ele foi para uma pressão D. Aliás, ele não foi para uma pressão D. Onde ele foi uma temperatura de 45 graus Celsius, né? Nesse caso, só deixa eu ver aqui. Ó, 45,85. 45,85. Eu poderia... Ah, peraí. Eu teria que retratar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo retratar. Ah, valeu. Então, você viu o que eu fiz aqui, né? Aqui eu tenho que retratar também. Retratar também. Tá. Então, deste ponto para cá, eu tenho conhecidas a temperatura, que é de 45, né? Só relembrando. Deixa eu ver aqui, ó. 45 graus. Então, 45 graus a temperatura aqui. Assumir valor, 45. Ok. E o que é mais que eu sei? Da entropia. A entropia é igual à entropia do ponto anterior. Então, vou assumir valor. 8 ponto, ó. Eu vou repetir aqui, ó. 8,01. Beleza. Só que ainda não foi legal aqui. Tá? Aí teria que entrar. Teria que entrar com o valor da pressão. Eis a questão. Se eu soubesse a pressão já de cara, nesse 45, seria melhor, tá? Então, são os problemas que o programa dá. Bom, como eu posso fazer isso para corrigir? Eu vou no enciclopédia aqui, ó, no CAT, e vejo, ó, 9,593. Se eu fizer aqui, ó, 9,593, ok, dá um ok, aí ele muda. Deixa eu acertar aqui, ó. Ele dá esses problemas aqui, ó.
desses problemas aqui. Esse que é o buchiche. Então, cara, quando é assim, sinceridade, eu desconsidero, tá? Eu vou tentar entrar de uma forma diferente agora com enciclopédia, eu vou tentar fazer da forma como a gente estava fazendo, tá? Então, primeiro de tudo, tá vendo? Olha o trabalho que vai dar, quer ver? Vou ter que entrar com, né? De novo, a formação do sistema, tá? Fecho ele. Ok, vou analisar. Ponto 2, como a gente falou, deixa eu ver se vai dar certo, tá? Porque, como eu falei, ele dá uns piripaque às vezes, né? É água, temperatura de 800 graus e a pressão de 3 mega. 3.000. Então, tá aí. Valores. Aí, segundo ponto, só deixa eu ver se vai dar. Vai ser ok aqui, vamos ver. Saída, né? Eu vou colocar a temperatura, vamos ver. 45 e manter essa entropia, 8,01, como a gente estava fazendo, 8,01. Tá. Ó, ele não dá mesmo. É, é o problema realmente que eu tenho, né, no programa em questão, tá? Vou ter que trabalhar realmente com a temperatura, a pressão, perdão, a pressão. Então, é o bug que o programa dá, tudo bem? Esse bug, como é que eu corrijo? De repente, vindo aqui no CAT. No CAT, ele vai me dar, deixa eu pensar aqui, ele vai me dar a pressão corretinha já, quer ver? Aqui, ó, 9,59. Então, se eu entrar aqui, ó, entrar com pressão, primeiro, 9,59, e já me dá todas as informações correspondentes, tá vendo? Então, às vezes dá esses bug da vida, infelizmente, tá? Só para vocês terem uma ideia em termos de dificuldade, né, no primeiro momento, eu vou falar o porquê de usar esse programa depois, tá? Então, dando sequência, só para a gente fechar o sistema aqui, ó. Okay? Então, eu vou manter a pressão é mantida a 9,59, não, melhor. Eu vou colocar a fase aqui, ó, selecionar a fase, saturada, aqui no caso é zero, sem valor, zero. Aqui é líquido saturado, né, porque é a entrada da bomba. Aqui eu vou colocar a pressão, assumir valor, 9,59, 9,59, eu vou ter, claro, valores correspondentes a ela. E aí, para fechar, ponto 1, que é o único que está faltando aqui no caso. Aqui, né, terminemos aqui a relação. Aqui, 2, 3, 4, 1. Então, aqui eu vou ter pressão de 3.000, entropia igual ao anterior, 0 ponto, opa, valor, vou colocar aqui, ó, certinho, 0,6385. Ok. Então tá aí todos os valores, o ciclo montado. Então isso aqui, né, no caso, só para a gente mostrar. Isso aqui é interessante de vermos, por exemplo, tá? Um exemplo. O que eu teria de fazer aqui para chegar no cálculo é justamente colocar esses valores. Então, eu teria que fazer realmente os cálculos aqui, tá? Tudo bem? Esses cálculos, eles teriam de ser realizados para que eu, no caso, entrasse com valores lá na, na enciclopédia. Então, por exemplo, os mesmos cálculos faríamos, teria que alimentar lá o programa. Então, por exemplo, ó, propriedades, tá? Propriedades. Então, aqui, ó, vazão máximo, eu vou colocar como 1,
vou assumir um valor de 1 kg por segundo, tá? 1 kg por segundo. Aqui, ó, vou assumir o valor 1 kg por segundo. Tudo bem? Então, esse 1 kg por segundo, ele é hipotético, né? É unitário. Potência de entrada, necessariamente, tem que entrar com valor negativo, porque é da bomba. Então, a potência que entra é um valor de -3, que é o que a gente encontrou, tá? Ok. O valor de saída é o valor real da turbina, é 1377. Então, aqui no caso, potência de saída, possui um valor 1377. Ou seja, os cálculos seriam os mesmos, tá? Então, tá aí, ó. Ah, esqueci de colocar, por exemplo, que é um motor. 34,74 eficiência de processo. 34,74. Deixa eu ver aqui. 34,7, ó, tá vendo? Por cento. Esse cálculo do calor, 3954, ele calculou automaticamente, ó. 3955. Tudo bem? 3955. Deixa eu ver aqui. 3955. Eficiência, relação de trabalho, 99,78, ou seja, tem alguma coisa aí, né? No caso, alguma eficiência a ser levada em consideração. Por exemplo, eu coloquei justamente o valor real, tá? O valor real do cálculo, não o ideal. Tudo bem? Enfim, então, esse no caso, acabou sendo o resultado. Eu vou dar um print nessa tela, tá bom? Só para a gente ter uma noção de como é que foi feito aqui no caso. Deixa eu ver aqui. Deixa assim, ó, tá? E esse, vou deixar mais ou menos assim. Opa, tudo bem? Eu vou dar um print na tela, vou copiar e colar. Então, foram esses dados aqui, ó, que a gente meio que trabalhou para se chegar em algo semelhante àquilo que fizemos no com o CAD, tá? Vamos ver, tá aí. Beleza? Salvei. Pessoal, é o seguinte, toda essa apresentação, vou deixar aqui para vocês, claro. Eu vou ficar, claro, à disposição na próxima aula, no caso, que será remota, em função de... Só vai de novo aqui. Botar um do... Em função da dedetização do prédio, né? Então, vai ser uma aula remota, depois eu gravo, eu programo aqui para a gente a aula. Eu vou deixar essa tabela também, né? Disponível para vocês. Então, o que farei? Eu vou deixar tudo isso aqui, tá? Eu vou deixar aqui no chat, tudo bem? Então, no chat eu vou deixar o seguinte, vou deixar essa apresentação, vamos lá. Eu vou, claro, parar a gravação aqui primeiro e aí vai ficar até mais fácil, porque senão até eu abrir aqui e salvar o programa vai ficar complicado. Então, eu estou parando a gravação. Essa segunda parte fica aí depois para que vocês, no caso, acessem. E aí a gente